Bem, pessoal, então falando um pouquinho sobre equilíbrio ácido-base, tá? Então, para a gente entender um pouquinho sobre o equilíbrio, né, a gente já viu aí na outra aula sobre a constante de equilíbrio, né, como definir ela, e agora a gente vai aplicar esse conceito diretamente relacionado ao equilíbrio aquoso, basicamente o equilíbrio ácido-base, tá? Bem, para fazer isso a gente vai associar então primeiramente a dissociação de um ácido fraco, né, usando a definição de Arrhenius. Tá? Então, na definição de Arrhenius, para a dissociação de um ácido fraco do tipo HA, nós temos o HA, o ácido, se dissociando, formando H+, aquoso, mais o seu contraínio, no caso aqui representado pelo índice A- aquoso. Pela condição de equilíbrio, nós temos que a constante de equilíbrio dessa dissociação está diretamente relacionada com a concentração hidrogeniônica vezes a concentração do seu contraínio sobre a concentração do ácido. Lembrando lá da definição anterior que nós, para a constante de equilíbrio, nós devemos levar em consideração a atividade do material. Porém, para nossas aulas, nós associamos que, como o coeficiente de atividade é igual a 1, a atividade é igual a concentração. Por isso que a gente pode utilizar o conceito de concentração para definir constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio pode ser então chamada de constante de dissociação e ela pode ser designada por Kdiz, Kd, Ka, né? Geralmente Ka porque nós estamos falando de um ácido, né? Mas também nós podemos ter em alguns livros antigos a definição constante de ionização, Ki, né? Então essa é a definição pelo conceito de Arrhenius. No caso da definição pela equação de Bronsted-Lowry, né, o que nós temos é que o ácido reage com a água, formando então o hidrônio H3O+, mais o seu contraínio na forma aquosa também. Quando a gente faz a condição de equilíbrio, a gente percebe que a concentração de água está dentro aqui da consideração da constante de equilíbrio, porém aqui é K'. Então, como isso aqui é constante, ela passa para dentro dessa constante e aí nós resumimos a constante de dissociação aí do ácido como sendo a concentração hidrogeniônica, né, no caso aqui dos íons hidrônio, H3O+, seu contraínio sobre o ácido. Então a diferença aqui é simplesmente o surgimento, né, desse íon diferente desse cara aqui, né, porque leva em consideração os pares conjugados, né. Então você tem o ácido, a água que atua como uma base, né, e aí você tem o par conjugado aqui, né, porque ele acaba adquirindo um próton, né, ou em outras palavras ele é aceptor de prótons, né, essa base, e o ácido é um doador de prótons, né, pela definição de Bronsted e Lowry. Bem, alguns exemplos aqui, né, o ácido hipocloroso, né, na definição de Arrhenius nós vamos escrever dessa maneira, simplesmente o ácido libera H+ e o seu contraínio. E no caso de Bronsted-Lowry, ele reage com uma base para formar o par conjugado aqui, né, ácido-base, né, assim como a gente viu no anterior. No caso desse ácido aqui, nós temos a constante de dissociação para esse ácido 3,2 vezes 10 a menos 8, mostrando que essa condição de equilíbrio está bem deslocada no sentido de reagentes e não de produtos, né? E isso é um indicativo da força do ácido, né? Ou seja, é o grau de dissociação em solução, né? E isso é mostrado pela magnitude da constante de dissociação. Quanto mais fraco o ácido, menor será a sua constante de dissociação. Aqui nós podemos pensar o seguinte: 10 a menos 3 já começa a ser um ácido fraco, né? Entre
10 a menos 1, 10 a menos 2 ali, nós temos um ácido moderado, e acima disso nós temos um ácido forte, né? Outra condição interessante são os ácidos polipróticos, né? Nos ácidos polipróticos, né, nós temos duas constantes de dissociação ou três, vai depender de quantos H+ são liberados ou quantos prótons são liberados durante o processo de dissociação. Aqui nós temos então o ácido sulfuroso, né, H2SO3, se dissociando em H+ mais o seu contraínho, né? A constante de dissociação ou a condição de equilíbrio para esse sistema é esse conjunto dessa equação, que tem o valor de 1,3 vezes 10 a menos 2. Já esse cara aqui, então, ele sofre a segunda dissociação, liberando novamente H+, mais o seu contraínho, no caso aqui o SO2 menos, aqui está faltando um 2, tá? Desculpa aí a nossa falha. E a constante de dissociação desse cara leva em consideração essa condição de equilíbrio aqui, né? E tem o valor de 6,3 vezes 10 a menos 6, menos 8, aliás, desculpa. Bem, alguns valores de constante de dissociação de ácidos polipróticos, né, a 25 graus, né, que nós temos o ácido ascórbico, tem essa fórmula química aqui, né? Tem duas constantes de dissociação, uma que é 10 a menos 5 e a outra é 10 a menos 12, então perceba que a segunda dissociação é bem menor, então a sua constante de equilíbrio, né? O ácido fosfórico H3PO4, temos três constantes de dissociação, uma que é 7,6 vezes 10 a menos 3, a segunda 6,3 vezes 10 a menos 8 e a terceira 4,4 vezes 10 a menos 13, né? Ácido sulfúrico aqui, o valor é muito forte, a primeira, né? E a segunda mostra que já tem um valor bem assim moderado, né? 10 a menos 2, mostrando que ela é bem mais forte que os outros ácidos aqui que a gente viu até então, né? Aqui do ácido sulfuroso, que a gente acabou de mencionar anteriormente, né? Tem um detalhezinho aqui, né? Um errinho aqui nessa tabela, tá? Lembrando que nós temos aí como referências, né, vários livros. Russell, Química Geral, volume 2 aí, né? Nós temos o Atkins também, o Brad, o Masterton, todos eles foram usados aí como referência para produzir essa aula, tá bom? Então, a cada slide eu estou mostrando aí a referência, você pode então utilizar esses livros para estudos e novas atividades, tá bom? Bem, falando em atividades, né, nós temos aqui uma atividade que nós podemos verificar como que a gente resolve essa condição de equilíbrio, né? Então a pergunta é: qual é a concentração de cada espécie derivada do soluto numa solução de ácido acético? Então ele deu a fórmula aqui do ácido acético, HC2H3O2, com uma concentração em quantidade de substância 0,5 mol por litro, né? Esse exercício foi tirado do Russell, né? Então ele tem a condição de equilíbrio para esse sistema, é o ácido acético aqui liberando H+, mais o seu contraínho, né? As concentrações, então, primeiramente você vai montar uma tabelinha de concentrações aqui, inicial, intermediária e final, né? A final é a condição de equilíbrio e a inicial que nós temos, né, é essa daqui. Então nós temos concentração inicial 0,5 mol por litro, concentração no início da minha dissociação 0 e 0. Aí nós temos a variação, então conforme a variação é 1 para 1 para 1, então se eu mudo em 1 aqui, eu mudo de 1 aqui e mudo de 1 aqui. Se eu mudo de x aqui, eu mudo de x aqui, x aqui. Então por isso que é menos x porque está saindo daqui e indo para esse lado. Então é menos x aqui e mais x nos outros componentes. Então a diferença entre 0,5 menos x é 0,5 menos x, e o valor de 0 mais x é x e de 0 mais x é x. Então, condição de equilíbrio é essa daqui. A constante de equilíbrio para o ácido
acética é 1,8 vezes 10 a menos 5. Lembrando que constante de equilíbrio não tem unidade de medida, né? Porque ela vai variar, né, conforme o tipo de atividade que nós temos dos íons presentes em solução. Consequentemente, isso aí vai ser alterado e por isso que ela é adimensional. Então, eu tenho X para H+, X para o íon acetato. Então, eu substituo aqui na condição de equilíbrio. A condição na concentração com respeito ao ácido acético é 0,5 menos X. Faço a substituição e faço a multiplicação. Então, esse cara aqui vai ser multiplicado por esse. E aqui nós temos x ao quadrado. X ao quadrado, 0,5 vezes 1,8 vai dar 9 vezes 10 a menos 6. Esse aqui vezes x vai dar esse valor. Eu vou passar todo mundo para cá. Nós temos uma equação do segundo grau, né? Então a gente vai ter que utilizar a fórmula de Bhaskara e extrair as raízes. Lembrando que uma raiz vai ser negativa, então ela não é usada nessa condição. O que a gente usa é a raiz positiva. Fazendo a equação de Bhaskara aqui, então é menos b mais ou menos raiz de delta, onde delta é b ao quadrado menos 4ac, onde o a é o coeficiente do lado do x ao quadrado, então é 1. O c é o valor sozinho, sem x, e o b é o valor que está do lado do x, sem c ao quadrado. Então, fazendo substituições, dividido por 2a, né? Então, o a aqui é 1, a gente já viu. Fazemos a conta, nós encontramos duas raízes iguais de sinais opostos, né? Então, eu tenho x 3 vezes 10 a menos 3 e x menos 3 vezes 10 a menos 3. Como a negativa a gente não usa, a gente usa esse valor aqui como sendo a concentração de x. X é quem mesmo? Concentração de H+, e também a concentração do íon acetato. Então, são esses dois valores aqui. E o valor desse cara aqui é praticamente igual, né? Quando a gente faz a diferença aqui, nós vamos ter uma aproximação de 0,5. Bom, simples, né? Não tem muito segredo aí. Bem, a força do ácido, né? Ela está diretamente relacionada com os elementos presentes na estrutura, né? Então, nós podemos associar essa força, né, a, por exemplo, a eletronegatividade, tá? Então, se eu tenho vários tipos de ácidos, né, onde nós temos aí o oxigênio presente na estrutura, né, são chamados oxiácidos, né? O que a gente vai perceber é o seguinte: quanto maior for a eletronegatividade do átomo ligado ao oxigênio, né, mais forte será o ácido. Então, eu tenho aqui o ácido hipocloroso, o HClO. Eu tenho oxigênio ligado ao cloro. A eletronegatividade do cloro é 3,2. Do bromo é 3, do iodo é 2,7. Então, como o cloro é muito mais eletronegativo do que os demais elementos aqui, eu tenho uma atração maior dos elétrons para esse grupo. Consequentemente, você vai ter uma força direcionada para esse elemento. Então, você desloca a densidade eletrônica longe da ligação OH, né? Consequentemente, o que a gente observa é que o pKa, que é menos o log de Ka, vai me dar o valor de 7,53, 8,69 e 10,64, né? Mostrando que esse ácido aqui é mais forte do que os outros, né? Agora, se eu estou pensando em termos de mesma estrutura, mas quantidade de oxigênios diferente, né, o inverso é observado, né? Então, conforme você aumenta o NOx da minha estrutura, ou seja, o número de oxidação do átomo central ou do átomo ligado ao oxigênio, mais forte vai ser o ácido, tá? Então, aqui eu tenho
para o ácido hipocloroso, uma variação do NOx do átomo de cloro igual a mais 1. Do ácido clórico, né, cloroso, aliás, aqui é hipocloroso, aqui é cloroso, é mais 3, do ácido clórico é mais 5 e do ácido perclórico é mais 7. Né? Então esses dois aqui apresentam uma constante de equilíbrio muito forte, né? Ou seja, um pKa muito baixo. Né? Então vai diminuir nesse valor. Né? Consequentemente, será valores bem fortes aqui, né? Mostrando que esses ácidos são extremamente fortes comparativamente aos demais, certo? Bem, então nós podemos resumir, né, numa tabela simples aí, os tipos de ácidos binários, né? Quanto mais polar a ligação HA, mais forte é o ácido. Esse efeito é dominante para ácido do mesmo período. Segundo critério, quanto mais fraca a ligação HA, mais forte será o ácido também. E esse efeito é dominante para ácido do mesmo grupo, né? Já no oxiácidos, nós temos aquela característica que a gente mencionou no slide anterior, né? Quanto maior o número de átomos de oxigênio ligado ao átomo central, maior será o número de oxidação do átomo central, consequentemente, mais forte é o ácido. E para o mesmo número de átomos de oxigênio, né, o átomo central, quanto maior for a eletronegatividade do átomo central, mais forte será o ácido também. E um outro que a gente não mencionou, que são os ácidos carboxílicos, né, que estão relacionados mais com a química orgânica. A gente está mencionando mais aqui a questão dos ácidos inorgânicos, mas nós temos os ácidos carboxílicos. E nesses, né, o que acontece é que quanto mais forte forem os grupos, né, eletronegativos ligados ao grupo carboxila, mais forte será o ácido também. Então aí tem essas possibilidades aí, ok? Bem, então a gente falou bastante dos ácidos, agora a gente precisa falar um pouquinho das bases, né? E como que ocorre a dissociação nas bases fracas, né? Então genericamente a gente pode associar aqui a definição de arríneos para a base, né? Então eu tenho lá um grupo DOH reagindo, formando então o grupo D mais aquoso mais OH menos, né? Então geralmente pela definição de arríneo, a base é aquela que libera OH menos em solução, né? O grande problema da definição de arríneo é porque ela trabalha em meio aquoso, mas nós sabemos que não tem só meio aquoso, as reações ocorrem também em meios que não aquosos, né, em meio orgânico, né? Então dependendo do meio você vai ter um outro comportamento, e aí a definição de arríneo não é adequada nem para ácido nem para base. Por isso então foi definido a condição de Bronsted-Lowry. A gente viu isso bastante aí também nas aulas anteriores aí, né? Então a condição de equilíbrio para a base é essa daqui, né? Então eu tenho D mais a concentração de D mais vezes a concentração de OH menos sobre a concentração da base não dissociada. Essa é a condição básica de equilíbrio para a base. Aqui nós temos alguns valores de constante de equilíbrio para bases, né? Então aqui a amônia, um dos principais aí, e nesse caso aqui é mais fácil quando a gente trabalha com os pares conjugados, né? As bases conjugadas aí, né? Onde você tem aí amônia e o íon amônio, água e OH menos, valor de 1,8 vezes 10 a menos 5 e algumas outras aqui, né? Como por exemplo fosfina, H3 mais água, formando PH4 mais OH menos, com valor de 1 vezes 10 a menos 14. Muito fraca, né? Uma base extremamente fraca, né? E outras aqui, né? Como por exemplo a nicotina, que nós temos dois, ela pode ser protonada duas vezes aqui, né? Então esse grupo aqui é primeiramente protonado, e depois esse daqui por sua vez é protonado, levando a esse outro grupo aqui, tá? Então são valores aí extremamente interessantes que a gente vai poder depois associar nas outras disciplinas aí.
né? Então vamos aplicar esse conhecimento com